O apóstolo Paulo nos ensina que devemos permanecer firmes, independente das circunstâncias, e não sermos abalados por absolutamente nada. E esse é o estudo de número 1058 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que somos forjados, fortalecidos, capacitados pelo Senhor, e o Senhor nos faz resilientes e nos dá vitória. Vamos ao nosso tema: capacitados para sermos resilientes. Nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O estudo de número 35 aqui do nosso canal também fala sobre resiliência nas circunstâncias difíceis e os sofrimentos diversos que as pessoas vivem. É muito importante nos lembrarmos que Deus nos capacita e que nós devemos ser resilientes, sempre e sempre firmados no Senhor. O que é resiliência? É a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, mas vencendo os obstáculos, fortalecidos no Senhor, não cedendo à pressão. Nesse estudo, nós veremos o exemplo de duas pessoas que nos inspiram, que nos ajuda a permanecermos firmes, independente das dificuldades que enfrentamos. O primeiro exemplo é o exemplo de José. José enfrentou diversas adversidades e ele não deixou a Deus, mesmo quando parecia que tudo ia de mal a pior. José, ele se fortaleceu no Deus Todo-Poderoso. Vamos ver a primeira dificuldade. José, ele conviveu com os ciúmes e a inveja dos irmãos. Gênesis capítulo 37, verso 4. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Os irmãos desprezaram, maltrataram e humilharam a José. Eles não conseguiam falar com José carinhosamente, mas sempre com rispidez. A segunda adversidade que podemos pensar é ele ter sido vendido pelos irmãos aos mercadores ismaelitas. Os irmãos queriam realmente era matar a José, acabar com os sonhos, com a alegria dele, mas Rúben, o irmão mais velho, pediu para que não matassem, mas simplesmente para o deixarem no poço. Rúben, ele tinha uma estratégia, ele queria resgatá-lo depois. Gênesis 37, verso 26 e verso 28 diz: então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata e estes o levaram para o Egito. Lembra que Rúben tinha uma estratégia? Rúben, ele foi lá tentar salvar a José e José não estava mais lá naquele poço, porque Judá, juntamente com os outros irmãos, tinham vendido a José e José foi como escravo para o Egito. A terceira adversidade que eu quero meditar nesse momento com você foi quando José, servindo como escravo na casa de Potifar, aquele oficial do rei, capitão da guarda do palácio, e José lá como escravo
escravo, ele fazia tudo direitinho e o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 39, verso 2 e verso 3 diz: ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Imagina José, ele era um jovem que foi mimado por Jacó, seu pai, e lá na casa do egípcio, na casa de Potifar, ele foi um homem de Deus, ele se comportou como um servo de Deus, ele não ficou revoltado, rebelde, fazendo as coisas de qualquer jeito, ao contrário, ele se fez um homem apreciado. Sabe por quê? Porque Deus era com ele, porque Deus o amparou e o Senhor o fez prosperar. A quarta adversidade que podemos pensar é que lá na casa de Potifar, ele foi provado, ele foi tentado e seduzido pela esposa de Potifar. Mesmo assim, José não deixou de temer ao seu Deus. Gênesis capítulo 39, verso 8 e verso 9 diz: no entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: olha a consciência de José e o temor dele, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? José se recusou e isto deixou aquela mulher furiosa. Um dia ela armou uma cilada contra José, ela dispensou as pessoas e ela tentou forçá-lo a deitar-se com ela. José fugiu e nessa fuga ele deixou nas mãos dela a túnica que ele vestia e ela usou isso para mentir sobre José, para falar que José tentou abusar dela. O Potifar acreditou e mandou José para a cadeia. Isso nós também podemos considerar um momento muito difícil, porque José foi injustiçado. A quinta adversidade que nós podemos pensar: quando José foi para a prisão, levado como prisioneiro, mesmo sendo inocente, lá na prisão, ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de honrar a Deus, ele não deixou de temer a Deus. Gênesis capítulo 39, verso 21 e verso 22. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graças aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. Lá na prisão, José fazia o melhor dele. José não usava de rebeldia, José não usava de ingratidão, mas ele usava de fidelidade para com Deus. Ele usava os dons que Deus tinha dado a ele para o bem, e o Senhor o assistia, o amparava e o abençoava. A sexta que eu queria meditar com você é que José, ele foi abençoado pelo Senhor, e sabe o que aconteceu? Deus continuou abençoando ele, ele se tornou famoso, ele se tornou governador do Egito. Por que eu falei que
poderia ser uma adversidade, porque José poderia aproveitar a fama, poderia aproveitar ser o governador do Egito e se vingar de todos aqueles que o fizeram mal. Mas José não fez isso. José, ele é abençoado por Deus, ele serviu a Deus, continuou temente e fiel ao nosso Deus. Gênesis no capítulo 50, verso 19 ao verso 21 diz: e José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? José falando para os irmãos dele: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Após todas as dificuldades que José passou com os irmãos, ele não se vingou. Com a morte do pai dele, ele continuou usando de benignidade com os irmãos. José entendeu que Deus o sustentou em todas as tribulações. Ele nos deixa um exemplo de uma pessoa resiliente e fiel. Sabe por quê? Porque em todas as situações desfavoráveis que ele passou, ele se manteve como servo temente, obediente e fiel ao nosso Deus. O apóstolo Paulo é outro exemplo de alguém resiliente e foi em todos os momentos. Ele descreveu aos irmãos de Corinto os perigos exteriores que ele sobreviveu. Vamos conferir. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 e verso 28. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quantas adversidades Paulo passou e ele mesmo sofrendo, ele perseverou, ele viveu na dependência total do Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e verso 9 diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. O nosso apóstolo Paulo, ele era resiliente porque ele era capacitado por Deus. Olha a palavra dele, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. E Paulo, ele era dependente de Deus. Dependente é obediência, é servidão, é submissão, é subordinação, é sujeição. Paulo, em todo tempo, ele queria que a vontade de Deus prevalecesse, e Paulo depositava no Senhor
toda a fé dele. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 10 diz: ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. A fé de Paulo em Deus o mantinha motivado a prosseguir, mesmo diante das adversidades e perigos, porque através das adversidades e perigos ele era capacitado por Deus a ser resiliente, e ele não deixava se dominar pelo desânimo, não. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 16, portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Que resiliência, porque o desânimo é algo que nos afasta de Deus, é algo que rouba as nossas forças físicas e espirituais. E assim como Paulo, nós precisamos tirar forças da fraqueza, nós precisamos nos renovar dia após dia na presença do Senhor. Paulo também, ele era grato, ele se fortalecia no Senhor, e lembra o que eu disse agora há pouco? Dia após dia. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Muitas pessoas tentam se fortalecer através do outro, mas Paulo sabia que a capacidade dele, que a resiliência dele não era fruto do outro, mas era fruto do Senhor Jesus. E a pessoa que não consegue ser grata a Deus, não consegue esperar no Senhor e quer somente bênçãos, e no momento dela, ela não consegue crescer espiritualmente. E o exemplo de Paulo nos mostra que Deus nos concede força, que Deus nos capacita, Deus nos torna resilientes na caminhada que seguimos. E Paulo também, ele tinha uma vida de comunhão, mas comunhão total com o Senhor. Segundo Coríntios capítulo 12, o verso 8 e o verso 9 diz assim: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim, entretanto ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo tinha vida de constante oração diante desse espinho na carne, desse mensageiro de Satanás que o esbofeteava. O que Paulo fez? Ele orou por 3 vezes, ele pediu para o Senhor tirar isso dele, e o que o Senhor disse para ele é o que o Senhor disse para você: a graça do Senhor te é suficiente. Ou seja, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor nos basta. E Paulo, ele continuava firme, ele continuava servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele vivia por fé. Vamos conferir? 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, verso 18 diz: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Olha a resiliência de Paulo. Ele pegava aquilo que estava trazendo sofrimento e ele olhava para Cristo, ele olhava
achava que aquilo lá estava produzindo para ele um peso de glória incomparável, e Paulo não deixava as dificuldades o abalar, Paulo não deixava as dificuldades o desmotivar. Paulo, ele ficava cada vez mais e mais próximo do Senhor, se capacitando no Senhor e se tornando resiliente. Paulo, ele se alegrava, Paulo tinha o contentamento, era dentro dele, ele não vivia uma utopia, ele se colocava para servir ao Senhor, e servir ao Senhor era um motivo da felicidade dele. Tem pessoas que colocam metas para ser feliz, e quando não conseguem ser, sabe o que acontece? Elas culpam o inimigo. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13 diz: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Olha que Paulo fala: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Enquanto tem pessoas que vivem valorizando o agir do inimigo e não conseguem confiar no poder do Senhor, aí eles não conseguem viver o contentamento. Sabe por quê? Porque tentam se justificar, tentam mostrar a frustração, a decepção e o desânimo, mas Paulo não. Paulo, ele estava focado naquilo que é eterno. Paulo focava no poder e nas promessas do Senhor. Paulo sabia em quem ele cria. Paulo sabia que era digno de confiança absoluta, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Segundo Timóteo, no capítulo 4, verso 7 e verso 8, olha que resiliência. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. A confiança de Paulo nas promessas do Senhor o mantinha inabalável. Ele saía das adversidades resiliente, ele saía firme, seguro e na expectativa das coisas celestiais. Eu vou concluir. Esses dois exemplos bíblicos que nós vimos nos ensina que na presença do Senhor recebemos força, recebemos ânimos, somos sustentados, somos capacitados, nos tornamos resilientes. Sabe para quê? Para passarmos pelas dificuldades, certos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.